Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Atos 1, versículo 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus, irmão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: Ele de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preparou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos fale ao coração através da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, nós adoramos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por a Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado por essa noite, esse dia que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder louvar, bendizer o Senhor, nosso Criador, Deus soberano, Deus justo, nosso sustentador, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos adorar, cultuar o Teu santo nome. Fala ao coração da Tua igreja nesse momento, que a Sua palavra vai ser proclamada, pregada, que Teu Santo Espírito, Pai, dê entendimento para aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Fala ao coração do Teu povo, me capacita também, Pai, transmitir a Tua palavra com fidelidade, com sabedoria, com clareza, que o nome do Senhor seja honrado, Pai, engrandecido, glorificado na proclamação, Pai, da Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. Em nome de Jesus, para que nós oramos. Amém. Irmãos, agora no mês de agosto, nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos o mês de missões, pela chegada dos missionários americanos, principalmente Archibald Green Simonton, que chegou em 12 de agosto de 1959 no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro. E é um mês de missões para nós refletirmos, chamarmos atenção. O ano inteiro é tempo de fazer missões, sempre é tempo de a igreja chamada para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo tempo, em todo lugar. Em todo momento, nós somos chamados a cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para nós, igreja do Senhor. É a grande missão da igreja. E é uma missão que é dada somente
A igreja. Só a igreja é capacitada por Deus para ser proclamadora da mensagem da salvação, das boas novas da salvação em Cristo Jesus. As tentativas de implantação do cristianismo protestante no Brasil são antigas. Nos séculos 16 e 17, houve duas tentativas de implantação do protestantismo no Brasil. Na primeira vez foram os franceses, entre 1555 e 1560. Eles chegaram no Rio de Janeiro, mas foram expulsos pelos portugueses. Na segunda tentativa foi os protestantes holandeses que em 1630 eles chegaram no Nordeste, ali Recife, Olinda, mas foram expulsos, também em 1654. O Brasil teve que esperar mais de 200 anos para que o protestantismo chegasse ao Brasil, primeiro com o pastor Robert Calley. Calley, em 1855, ele veio. Calley era médico, servia como presbítero, e foi ordenado pastor. A Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos enviou Archibald Green Simonton em 1859, Alexander Blackford em 1860 e Schneider em 1861, que organizou as igrejas do Rio, São Paulo e Brotas. A Igreja Presbiteriana do Sul enviou George Nash Morgan e Edward Lane em 1869. Essas duas representações se uniram e formaram o Sínodo em 1888. O mais conhecido dos missionários que vieram para o Brasil plantar o presbiterianismo, o Evangelho de Jesus Cristo, foi Archibald Green Simonton, que nasceu em West Hanover, no sul da Pensilvânia, em 1833. Ele pertencia a uma dedicada família presbiteriana, sendo o segundo filho de um médico e político e da filha de um pastor. Archibald Green Simonton, ele foi impactado por um avivamento em março de 1855, e 2 meses depois ele fez sua pública profissão de fé. E nesse mesmo tempo ele sentiu o chamado para o ministério, que Deus estava o chamando para o ministério pastoral, que era o desejo dos seus pais, desde que o apresentaram para o batismo na infância. Archibald Green Simonton, ele foi despertado para a obra missionária através da pregação do pastor Charles Hodge, que era professor do seminário que Simonton estudava. Ao candidatar-se perante a Junta de Missões de Nova York, ele mostrou interesse, indicou o Brasil como país de sua preferência. Ele foi ordenado ao ministério em 14 de abril de 1859 e chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. Nos anos seguintes, ele organizou a Igreja Presbiteriana da então capital do Império, Rio de Janeiro, em 1862, o jornal Imprensa Evangélica, em 1864, o Presbitério do Rio de Janeiro, 1865, e um seminário teológico em 1867. 3 anos depois do falecimento da sua jovem esposa, ele mesmo veio a falecer em São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1867, aos 34 anos, vitimado de febre amarela. Deixou órfão
a sua filhinha Ellen. Aqui em Atos, capítulo 1, do verso 6 até o versículo 11, ele diz aí, começa no verso 8: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus cumpriu sua missão, morrendo lá na cruz. Ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e diz aos apóstolos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou exclusivamente para ti, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observemos que essa afirmação é, na realidade, a resposta de Jesus à pergunta: quando será restaurado o reino a Israel? Em que tempo será restaurado o reino a Israel? Os discípulos perguntaram. E os discípulos ainda não estavam preparados, eles não estavam entendendo o chamado, a missão de Jesus para eles. Seus olhos estavam voltados para a nação de Israel, mas Jesus tinha em vista o mundo, os confins da terra. Os discípulos, eles tinham umas ideias equivocadas, erradas a respeito do reino de Deus. Eles pensavam que o reino de Deus era terreno, em vez de espiritual. O reino de Deus, irmãos, ele é estabelecido por Deus nos corações das pessoas. Os discípulos também pensavam que o reino de Deus era regional, se destinava a um lugar específico, né? Eles achavam que era o povo de Israel, a obra de Deus seria com eles apenas, com os judeus, o povo escolhido na visão deles, né? Eles achavam que era uma região em vez de internacional, né? E nós vemos que o reino de Deus, irmão, não possui fronteiras geográficas ou políticas. O reino de Deus abrange todos os povos, lugares, línguas, culturas. Deus é o Deus do universo, de todo mundo, né? Então Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Apocalipse diz que lá diante do trono, na glória, terá pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações. Então Deus tem os seus escolhidos nos quatro cantos da terra, aquele que Ele chamar para si. O revestimento de poder, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus então aqui, irmãos, ele redireciona os olhos dos discípulos para a ação missionária, para o chamado missionário da igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Era a palavra, a ordem, a grande comissão do Senhor da igreja para a sua igreja, o chamado de Cristo para a sua igreja: ide e proclamai o evangelho, a salvação, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então nós vemos que Jesus redireciona os olhos dos discípulos para a ação missionária, para o chamado, para o propósito de vida que Deus nos dá de proclamar o Salvador, o Redentor de Israel. Eles tinham que testemunhar de Jesus, eles tinham que proclamar o Evangelho de Jesus, até que Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Em vez de conhecer o tempo da volta de Jesus, de ficar com especulação, quando será a volta, quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel, né? Eles tinham que esperar o revestimento de poder do Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas de Jesus.
E a igreja tem que esperar, irmão, buscar em oração, meditação da palavra, buscar comunhão, intimidade com o Senhor, revestimento do alto, do Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunha. É Ele que nos capacita. Jesus disse, João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. João 15, 16, ele nos diz, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, eles vos conceda. Então devemos clamar ao Senhor, precisamos permanecer em Cristo, para que possamos frutificar na obra, né? Possamos ser capacitados por Deus, né? Para proclamar a palavra da salvação, o evangelho da salvação, proclamar a redenção que há em Cristo Jesus, o Redentor, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, que pagou o preço pelos nossos pecados, para nos dar o perdão dos nossos pecados, reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. A palavra testemunha, irmãos, no grego, corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica em disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. Testemunha é alguém que está pronto a dar a sua própria vida para testificar o que viu e ouviu. Os discípulos eram testemunhas que haviam presenciado um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa exaltação de Jesus deveria ser anunciada a todas as nações, até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse o preço a ser pago. E vários dos discípulos pagaram o preço de proclamar o evangelho com a própria vida. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi morto a fio da espada, né? Então a ascensão de Cristo, irmão, foi o selo da sua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a morte. Ele consumou a sua obra, ele consumou a sua missão, cumpriu a sua missão. Ele disse, está consumado. No versículo 9, irmão, diz aí, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Essa subida de Jesus aos céus, irmão, ela foi pública, várias pessoas viram, ela foi visível, eles viram Jesus subindo, sendo assunto ao céu, e foi gloriosa. Seu sacrifício vicário foi aceito, o plano do Pai, a vontade do Pai foi cumprida, a redenção em Cristo foi realizada, e agora o Filho está de volta para a glória que sempre teve junto ao Pai. Jesus, ele ascendeu junto ao Pai. Jesus está intercedendo pela sua igreja, e ele está conduzindo o destino da história e aguardando o dia que o Pai o enviará de volta para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino eterno. Ele voltará pessoalmente, versículo 10 e 11, da mesma forma que a ascensão de Jesus foi física, pessoal, visível, gloriosa, assim será a sua volta. Ele subiu entre nuvens e voltará entre nuvens, né? Juntamente com milhares e milhares de santos que já estão na glória, e santos anjos tocando suas trombetas, né? Da primeira vez, poucas pessoas viram, apenas os discípulos ali estavam presentes, mas agora na vinda de Cristo, fala que todo olho o verá, como o relâmpago fuzilando, brilha de uma a outra extremidade da terra, do oriente ao ocidente, todo olho verá a vinda gloriosa, esplendorosa, maravilhosa
de Cristo, o Senhor, o Redentor, o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador. Será momentos de muita aflição para aqueles que rejeitaram a Cristo. Eles vão esconder nos buracos. Eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo. Eles disseram não. Eles se manteram rebeldes contra o Filho. Mas será momentos de alegria, de exultação para aqueles que devemos erguer a cabeça e falar: está próxima a nossa redenção final. Estaremos para sempre com o Senhor na glória. E no momento, um abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados junto com a presença do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor na vida eterna, na glória eterna. Como os discípulos, irmão, que foram chamados por Jesus para testemunhar de Jesus, que foram chamados para proclamar o Evangelho de Jesus, a salvação em Cristo Jesus, como os missionários que vieram dos Estados Unidos para proclamar o Evangelho no Brasil, a exemplo do reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou em 12 de agosto de 1859, que deixou sua terra natal, abriu mão do seu conforto para cumprir a missão que recebeu de Cristo, que recebeu do Senhor da glória, do dono da igreja, do Criador de todas as coisas, veio proclamar o Evangelho. Muitas pessoas olharam para ele e falaram: rapaz, você está louco, você está abrindo mão desse conforto, você tem uma igreja grande aqui para pastorear, o que você quer fazer no Brasil? O Brasil é um país subdesenvolvido, um país pobre, cheio de doenças. E Ashbel Green Simonton vira para as pessoas e fala: o lugar mais seguro do mundo, da terra, é no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus para a minha vida é que eu vá para o Brasil proclamar o Evangelho da salvação para aquele povo. E ele veio, e eles estavam longe de serem perfeitos, irmãos, mas deixaram um legado de consagração, amor e serviço a Deus e ao povo brasileiro. Esses heróis da fé, irmãos, devem despertar em nós um profundo senso de gratidão a Deus por vidas tão úteis, consagradas, dedicadas ao Senhor. Abriu mão, veio da sua terra natal, dos seus familiares, passou muitas lutas, dificuldades, 3 anos, passou pouco tempo, perdeu a sua esposa, e ele mesmo veio a falecer 3 anos depois, de febre amarela, aos 34 anos, jovem, e deixou órfão a sua filhinha Ellen. Essa história desses heróis da fé, irmãos, também nos inspiram em nossa própria caminhada, em nosso testemunho do Evangelho, seguindo o exemplo desses frutíferos irmãos, dedicados, consagrados, que tinham amor ao Senhor da igreja, Jesus Cristo, que cumpriram o seu chamado de ser testemunha, de proclamar a verdade do Evangelho. Como você pode alcançar sua comunidade, sua cidade? Como você pode alcançar as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua faculdade, os seus vizinhos, com a mensagem do Evangelho da cruz? Proclamar Jesus, o Redentor, aquele que morreu lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele provou o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Cristo, irmãos, o amor de Deus por nós deve constranger o nosso coração e nos despertar da urgência. O tempo ruge, o tempo passa rapidamente, e devemos não perder tempo, semearmos a palavra de Deus, a palavra da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que a vida desses homens, dos discípulos, dos apóstolos, dos missionários americanos que vieram, que se consagraram, que proclamaram o Evangelho, que chegou essa palavra da salvação até nós. Nós somos
o fruto do trabalho desses homens que semearam, os missionários da Junta de Missões, missões transculturais que estão semeando a palavra. O nosso trabalho no Senhor, irmãos, nunca é vão. Semeemos, não cansemos de fazer o bem, né? De louvar o Senhor, de bendizer o Senhor por tão grande salvação que Ele nos deu. Que Deus nos capacite, que Deus nos revista, Pai, do Espírito Santo, nos revista da sua graça, do Espírito Santo do Senhor, para proclamarmos, sermos boca do Senhor, sermos usados pelo Senhor, sermos as mãos, os pés do Senhor para proclamar, a boca para falar de Jesus, nosso Redentor. Que Deus nos abençoe. Um abraço, Deus abençoe a todos.